Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Como você está? Você está bem? Espero que sim, em nome de Jesus, que tudo esteja bem com você, que tudo vá bem com você, que você prospere, que Deus ele te abençoe com as bênçãos dos céus, lá dos altos céus, e que tudo aquilo que você sonha possa se concretizar. Eu quero me apresentar. Eu sou Bruno Weiser, eu sou pastor. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser. É um canal de oração, é um canal de jornada diária de oração, em que orações são postadas aqui nesse canal. E é um canal focado para desenvolver a nossa vida de oração com Deus. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil por causa de algo chamado perseverança. Então, tudo aquilo que nós começamos, nós temos a tendência de, por algum tempo, por alguns dias, começar a fazer, só que daqui a pouco começam a vir distrações, diversas coisas para nos afastar da vida de oração com Deus. Várias distrações, vários aborrecimentos, várias lutas, várias provas, várias investidas para nos tirar do foco, porque você precisa entender algo, meu amigo, minha amiga. Quando você está vivendo o propósito de Deus, o inimigo da sua alma, o inimigo das nossas almas, ele fará de tudo para te desviar do propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, você é imparável. O inimigo não conseguirá te atrapalhar, ele não conseguirá te atrasar quando você está vivendo o seu chamado, o seu propósito. Quando você se afasta do seu propósito, você é parável, porque você está desconectado. Você está fora agora do seu propósito. E quando Deus ele nos chama para algo, ele nos capacita, ele nos dá ferramentas, ele nos dá instrumentos, ele nos dá os meios, ele nos dá as condições. Tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver o nosso chamado, tudo, absolutamente tudo, Deus ele providencia para nós. Aquilo que você vai precisar. Então, muitas das vezes, a gente pensa que se Deus fizer A ou B ou C, fizer isso, fizer aquilo, a gente vai trabalhar para Ele, nós iremos fazer algo para Ele. Não. Aquilo que nós precisamos para trabalhar, para fazer para Deus, Ele já tem conosco. E eu quero hoje, nessa oração, dessa oração de guerra, que agora é das 3 horas, agora são 3 horas da manhã e 3 minutos que você está assistindo. Esta oração é uma oração de guerra, e nesta oração de guerra nós vamos agora consagrar o 8º dia do nosso jejum de Daniel. Sim, já vencemos uma semana, já vencemos 7 dias nesse jejum de Daniel, e não se engane, ainda que é um jejum parcial, porque nós nos alimentamos de alimentos de origem vegetal, legumes e verduras e frutas, ainda assim esse jejum ele é poderosíssimo. Eu, por exemplo, posso te dizer que já nesses 7 dias, meu Deus, quantas coisas já aconteceram de levantes, mas Deus ele tem nos sustentado. Antes de eu dar prosseguimento nessa ministração dessas 3 horas, dessa oração de guerra, de deixar a palavra que Deus ministrou ao meu coração, que o Espírito Santo tem para me alimentar e para te alimentar, eu quero rapidamente fazer aqueles pedidos que eu te faço. E obrigado você que tem me ajudado, porque o canal tem crescido. Eu quero pedir que você se inscreva no canal. Eu quero te conscientizar o porquê que eu preciso que você se inscreva. A inteligência artificial que distribui o conteúdo do YouTube foi programado, que nós chamamos de algoritmo, para distribuir os vídeos conforme o número de inscrição, de like, de engajamento, de comentário.
Então por isso que eu preciso que você se inscreva, porque quanto mais inscritos o canal houver, isso é importante e relevante para o algoritmo do canal, para mostrar que as pessoas estão assistindo, gostando, se inscrevendo. Eu preciso que você ative as notificações, que é o sininho, que você deixe o seu like, pode já deixar o like já de antemão, porque esse conteúdo, ele não é meu, esse conteúdo é de Deus. Nós estamos aqui ministrando a palavra e oração, então curta, já deixa o seu gostei, já deixa o seu like, porque esse conteúdo ele é a respeito daquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa eternidade com Deus. Peço também que você compartilhe esse vídeo, porque a melhor indicação é o boca a boca. Se você indicar o vídeo, outros irão assistir. E eu te peço também que você deixe aqui os seus comentários, que você está recebendo uma bênção, deixe um amém, um glória a Deus, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, seu pedido de oração, seu testemunho. Esses comentários depois serão lidos, serão respondidos no seu devido tempo, e eu te peço essa contribuição, amém? Então vamos lá. Eu quero deixar hoje uma ministração que está no livro de Juízes, no capítulo 5, que fala sobre o cântico de Débora, porque fala de um louvor a Deus, uma adoração a Deus após uma vitória esmagadora, após uma vitória milagrosa. E eu quero já te perguntar para você está precisando de uma vitória? Eu quero perguntar para você tem vivido momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de guerra? Eu tenho vivido momentos de guerra. Então não se engane, todos nós vivemos momentos de guerras. E você pode dizer assim, pastor, eu ainda estou vivendo esse momento. Então eu quero te convidar a você dar um salto de fé com Deus e um salto de fé em Deus. Que salto seria esse? Por que não adorar a Deus? Por que não louvar a Deus antes de ver a vitória? Esse cântico aqui foi após uma vitória, mas eu e você nós não precisamos ver, sabe por quê? Porque nós andamos não é por vista, nós andamos por fé. Então ainda que você não veja nada acontecendo, ainda que pareça que nada está fluindo, ainda que pareça que tudo está piorando e dando errado, eu quero te dizer que você está no caminho certo. Eu quero te dizer que Deus é contigo. Eu quero te dizer que Deus, Ele está com você, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te observando e Deus é sim com você. Então, não espere, comece a adorá-lo, comece a agradecê-lo por ainda que Ele vai fazer, por aquilo que ainda você não viu. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, o livro de Juízes, que é um livro histórico, fala sobre a era dos juízes de Israel, que é antes da monarquia, antes dos reis, e é após o encerramento do ministério de Josué, ok? Então, Juízes capítulo 5, eu quero ler o Cântico de Débora. Diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. Então é um cântico, amém? Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel.
Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Agora, o versículo 20 diz assim: lá do céu, as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Císera. Como foi dito, esse aqui é o cântico de Débora. O povo de Israel estava vivendo oprimido, estava em opressão por um povo inimigo. A palavra do Senhor diz que Deus os entregou porque eles abandonaram o Senhor. Então, tem coisas na nossa vida que acontecem porque, vez ou outra, acaba que nós nos esfriamos, acaba que nós nos distanciamos do Senhor. Então, nós temos que entender que toda prova e toda luta que nós passamos, ela tem uma pedagogia, ela tem um ensino, ela tem algo a nos disciplinar, a nos alinhar. E sempre, sempre o propósito final é nos levar aos pés do Senhor, nos levar aos pés dele em oração, nos levar aos pés dele em adoração, em cânticos, em júbilo. Porque toda vez que há uma luta, toda vez que há uma prova, isso é, na verdade, uma oportunidade de nós vermos o poder milagroso e sobrenatural de Deus acontecendo em nossas vidas. Então a palavra do Senhor está dizendo que era uma situação muito difícil, porque não havia armas entre o povo. É como foi dito aqui, entre 40.000 não se achava arma, não se achava entre os filhos de Israel. O povo de Israel estava desarmado. Não se via escudo nem lança. As armas mais básicas, espada, escudo, lança, são as armas mais básicas que existem. As armas mais básicas que existem. E a palavra do Senhor diz que agora Deus ele levanta esta juíza, uma profetisa, Débora é uma profetisa, e Deus levanta esta mulher. No versículo 4, capítulo 4, versículo 4 diz que Débora era Débora profetisa, esposa de Lapidote. Então uma mulher usada por Deus, que tinha o Espírito Santo de Deus, e agora convoca. E aqui nós narrado como que Deus deu essa vitória. E por que eu quis destacar aqui o versículo 20? Como eu disse, e como você está nos acompanhando aqui nesta oração das 3 horas da manhã, ainda que você esteja vendo esse vídeo depois, não tem problema, tem uma mensagem poderosa aqui. Esta oração que nós fazemos agora é uma oração de guerra, e nós iremos consagrar o 8º dia de jejum. Nós estamos em 21 dias de guerra, em 21 dias de batalha espiritual, reivindicando as promessas do Senhor para a nossa vida, reivindicando tudo aquilo que Ele tem para nós que está travado, que está retido. E eu vou te falar o seguinte, que toda vez que nós tomamos uma ação, existe uma reação no mundo espiritual. Nesses 7 dias, por exemplo, eu já vi na minha vida pessoal e particular grandes levantes, grandes investidas por conta desse jejum. Esse jejum de Daniel, que é de 21 dias, você vai ver ele lá no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. No versículo 1 estão as circunstâncias que o levaram
a jejuar, que era um grande conflito por conta de uma palavra profética, de uma visão profética. No versículo 2, o tempo que eram 3 semanas. E no versículo 3, qual era a dieta nesse jejum? Que foi tirado proteína, comidas saborosas, dentre outros, ok? E nesses 21 dias, nós estamos em guerra, em batalha espiritual contra principados e potestades. Então temos lido diversas vezes a palavra do Senhor. E aqui, nesse cântico de Débora, o que eu queria mais destacar, que é o versículo 20, que diz que lá do céu as estrelas lutaram. Então na Bíblia, no sentido simbólico, figurado, no sentido poético, quando se fala de estrelas, quando não é no sentido literal da astronomia, as estrelas elas falam de anjos, porque inclusive lá em Apocalipse diz que, capítulo 12, salvo engano, que quando o diabo ele arrastou a terça parte das estrelas, não fala a terça parte dos anjos, mas que o dragão com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas. Então as estrelas é um sentido figurado falando de anjos. E aqui está dizendo que lá do céu as estrelas lutaram. Então não pode ser literal uma estrela lutando com outra para que Israel tivesse essa vitória. Essa guerra aqui foi uma guerra que ela aconteceu no físico, homens guerreando e lutando, mas desta guerra, meu amigo e minha amiga, ela também aconteceu no mundo espiritual, no segundo céu, nas regiões celestiais. Os anjos de luz da parte do Senhor contra os anjos caídos, contra os espíritos imundos e anjos caídos. Houve uma guerra, houve um combate ali. Porque diz lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera, porque Císera, que era esse comandante do inimigo, ele tipificava, representava um principado. Então eu encerro por aqui esta palavra e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos 7 dias que já se passaram e agora o 8º dia que começa. O 8º dia que começa e Deus nos dará vitória. Nós somos mais que vencedores. Não é fácil. E Deus não falou que seria fácil, Deus não requer isso de nós, facilidades. Ele sempre nos leva para sairmos de uma zona de conforto, mas a vitória ela é certa e garantida, porque maior aquele que está conosco daquilo que está no mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer agora uma oração, consagrando ao Senhor esse 8º dia do nosso jejum de Daniel e fazendo uma oração de reivindicação. Amém? Pai, nessa hora nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito por nós até aqui. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, queremos consagrar o 8º dia, o 8º elo desse jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel. 7 dias se passaram, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha e já estamos vendo todos os levantes. Pai, lemos aqui o cântico de Débora e também o Senhor tem um cântico para nós e nós queremos já te adorar, louvar e cantar ao teu santo nome. 1 semana se passou e agora restam 2 semanas. 1/3 do nosso jejum nós vencemos. Senhor, nós te cantamos, louvamos e adoramos pela vitória que virá. Ela ainda não chegou, mas nós já antecipadamente, nós já te louvamos, porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé e nós já temos a certeza, nós já sabemos que o Senhor já tem a vitória garantida para nós. A tua palavra diz que as estrelas lutaram desde as suas órbitas, desde os seus circuitos, desde os seus cursos, as estrelas lutaram contra Císera. Senhor, nós pedimos nesta hora um batalhão, um exército de anjos e arcanjos de guerra da ordem de Miguel, que são anjos guerreiros, para lutarem. Senhor, que nesta guerra, aqui nesta peleja, Senhor, o Senhor envia cavalaria, o Senhor envia todo o reforço angelical e tudo aquilo, meu Pai, Senhor, toda
opressão contra as nossas vidas, tudo aquilo, meu Pai, que tem se armado e levantado para nos oprimir, para nos aprisionar, Senhor, para, Senhor, nos fazer, Senhor, ficarmos enfermos, tristes. Senhor, nessa hora nós repreendemos na autoridade que é no nome de Jesus. Que os arcanjos do Senhor comecem, Senhor, e os anjos do Senhor de guerra comecem nessa hora a ministrarem em nosso favor, Senhor, indo nas nossas casas, cortando toda obra maligna, todo projeto maligno, todo pagamento em dinheiro contra as nossas vidas. Nós cancelamos, nós anulamos, nós desfazemos. Em nome de Jesus, nós desligamos no céu, nós desligamos na terra. Envia os teus anjos, Senhor, promova uma aceleração. Senhor, acelera o teu calendário e, Senhor, eleva o nosso tempo cronológico ao teu tempo. Alinha a nossa vontade à tua vontade. Alinha o nosso desejo ao teu desejo. Senhor, que nós possamos viver o nosso propósito. O propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós consagramos esse 8º dia. Nós declaramos, Senhor, um tempo de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Por favor, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, seu testemunho, seu pedido de oração, de onde você é. Compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente madrugada, tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, na graça e paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.